Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Boa tarde, queridos. Tudo bem? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Estou sentindo firmeza, estou sentindo as vibrações de vocês aí, tá? Então, vamos também hoje falarmos de um assunto muito importante presente no nosso dia a dia. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula? Vamos lá? Conhecer e comparar os diferentes tipos de instrumentos utilizados para marcar o tempo. E ler horas em diferentes tipos de relógio, né? Isso faz parte lá do eixo de matemática, chama-se grandezas e medidas, né? E para iniciarmos a nossa aula hoje, nós temos uma convidada, né? Uma convidada muito especial, que é a Aninha, né? A Aninha, ela está aqui representando todas as crianças da rede municipal, né? E como vocês não podem estar presentes aqui com a gente, então nós trouxemos aqui a Aninha para representá-los, né? A nossa boneca, né? Então, mas a Aninha tem uma história interessante, muito interessante. Porque ela é uma menina muito ativa. Ela desenvolve várias atividades durante o dia. E para poder organizar essas atividades, a mãe dela resolveu fazer uma tabela com a rotina de seus horários. Vamos ver? Então, olhe lá. Nós temos aqui na rotina de Aninha alguns horários, né? E quais são as ações que ela faz durante esse horário? Então, vamos observar lá. Às 8 horas da manhã, ela tem que acordar e arrumar o seu quarto, tá? Às 8h30, ela toma seu café da manhã e escova os seus dentes. Às 9 horas, ela faz a tarefa. Às 10 horas, ela brinca. Às 11h30, ela vai tomar banho. Ao meio-dia, ela tem que almoçar, escovar os dentes né? Ao 12h45, ela vai para a escola. Às 8 horas da noite, ela janta e escova os dentes novamente, né? Sempre depois de cada refeição, nós temos que escovar os dentes, não esqueçam disso. E às 10 horas, ela toma um bom banho e vai dormir. Então, observem que ela tem essas rotinas, né? Só que ela tinha um problema muito sério mesmo, porque ela conversou com a professora e ela disse: professora, a minha mãe organizou numa tabela a minha rotina de atividades, mas eu estou muito triste. Ué, o que aconteceu, Aninha? Eu não sei ver as horas, professora. Então, eu gostaria muito de aprender a ver as horas para que eu possa fazer exatamente no tempo certo as atividades ali que a minha mãe organizou na tabela, né? Para que eu não fique horas a mais em uma, horas a menos em outra. Puxa vida, aí por conta disso eu estou triste. Aí a professora dela falou assim: nossa, Aninha, mas por coincidência, justamente essa semana eu planejei uma aula sobre medidas de tempo. E eu tenho certeza que vai resolver o seu problema. Será? E você aí? Sabe ver as horas? Sabe ler as horas? Conhece os tipos de relógio? Vamos ver? Mas como que se forma uma hora? Você já parou para pensar? Vamos dar uma olhadinha aí? Então, é importante saber que a Terra, em seu movimento de rotação, esse movimento que ela faz em torno dela mesma, produz o dia e a noite. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas. Então, observem ali, né, que dentro dessas 24 horas acontece o dia e acontece a noite, conforme o movimento que a Terra faz, né, ali, e que o Sol projeta do determinado lado da Terra, certo? Muito bem. Mas nós também temos que saber o seguinte, que existem, vamos para a próxima tela? Que existem diferentes tipos de relógio, né? E o relógio é um dos principais instrumentos para fazer essa medida do tempo, certo?
Então, existem diferentes tipos de relógios ali, desde os mais antigos até os mais atuais. Então, nós temos registros que o primeiro relógio que surgiu é o relógio do sol. Por quê? Porque os povos lá da antiguidade, eles percebiam que durante o dia, eles começaram a observar suas sombras. Então, eles observavam que as sombras mudavam de lugar durante determinados momentos do dia. E que tinha momentos que elas completamente desapareciam. E eles tinham as suas atividades, então eles foram começando a perceber a necessidade de criar instrumentos para poder fazer essa medida do tempo, tá? Depois veio o relógio de água, que também, né, era um instrumento para marcar determinados tempos, certo? E aí, o relógio de areia, que é a famosa ampulheta, né, que vocês daqui a pouquinho vão ver ali na bancada. Depois nós temos ali os relógios de bolso, né, que as pessoas utilizavam, né, já era um acessório assim, bem bonito, até de enfeite, né, como se fosse uma joia, para que possa medir o tempo. Aí os relógios de pulso, o relógio digital, então aí eles foram se aperfeiçoando. Então vejam que ao longo do tempo, esses relógios, eles foram sendo aperfeiçoados, né? E até os que nós temos nos dias atuais, certo? Mas, colocando lá a dúvida da Aninha, e você? Consegue ver as horas? Consegue ver? Então, para isso, nós vamos também observar aqui na bancada alguns relógios que a professora trouxe, né? Então aqui nós temos o relógio analógico, que é aquele que tem ponteiros. Então a principal característica dele é que eu tenho que aprender a ler as horas, né, à medida que os ponteiros se movimentam. Aqui nós temos a ampulheta. A ampulheta também é um importante instrumento que serve para medir o tempo. Então vejam que eles têm areia, né? Tem areia aqui, tá, dentro, e aí eu giro e ela começa a ir ali para o compartimento de baixo. Essa ampulheta, ela marca 5 minutos, certo? Então, à medida que a areia vai descendo, ali vai sendo feito o controle, a contagem do tempo. Então, a ampulheta é um dos instrumentos antigos, né, que os povos antigos utilizavam para medir, para controlar o tempo. E nós temos também o relógio, por aqui do ladinho, o relógio digital, muito presente em nossos celulares, né? Então eles marcam ali a hora, os minutos, os segundos, né? Então são bastante importantes. E também, para marcar o tempo, nós temos o cronômetro, né? Então, o cronômetro, ele também é muito utilizado para marcar a corrida do tempo. Então, vejam que ele está zerado. Então, vamos supor que eu vou fazer alguma atividade e eu queira marcar o tempo dessa atividade. Então, eu ativo ele ali e ele começa a correr. Veja, ó, os segundos correm mais rápidos, depois os minutos, até chegar ali nas horas. Então, vejam que também é um ótimo instrumento de medida do tempo. Então, vejam ali, ó, né? 13 segundos, né? Marcou ali o nosso relógio, certo? O nosso cronômetro, né? Então, também, vocês aí em casa, se quiserem fazer alguma atividade e medir o tempo, vocês podem utilizar, né, o celular ali, certo? Então, dessa forma, crianças, vocês perceberam que nós dispomos de vários instrumentos para fazer essa medida do tempo, né? E isso é muito importante. Então, quando nós vimos ali que essa ideia, essa necessidade de medir o tempo que nós temos para as nossas atividades, ela é importante, isso começou lá com os povos bem da antiguidade, né? Então, veja, o relógio de sol, completamente rústico se nós formos comparar com o celular de hoje. Mas é graças à curiosidade, à necessidade que esses povos tiveram em medir o tempo, que hoje nós temos esses instrumentos aqui mais elaborados, mais aperfeiçoados, que nos ajudam a nos organizar durante as nossas atividades no dia a dia. Então, viu como foi extremamente importante? Mas voltando à questão da Aninha, e você? Sabe ler as horas? No relógio digital é mais fácil, mas nós temos que também aprender as horas aqui no relógio
Analógico. Então, observe que ele é formado por ponteiros, né? Tem o ponteiro menor que marca as horas, o ponteiro maior que marca os minutos e nós temos um terceiro ponteiro aqui que marca o segundo. Mas nós vamos nos fixar a nossa atenção na hora e nos minutos, certo? Então, vejam bem. Vocês observaram ali na tela que o dia tem 24 horas. Mas, professora, se o dia tem 24 horas, por que o relógio só vai do 1 ao 12? Sim, porque para completar as horas do dia, então, ele tem que dar, as horas tem que dar, né, os ponteiros aqui da hora tem que dar 2 voltas completas. Então, observem aqui, né? 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Muito bem. Então, quando completa 60 minutos, muda a hora. Então, observem aqui, ó, eu vou girar o ponteiro dos minutos. E vocês vão perceber que o ponteiro da hora lentamente se desloca até o 1, o número 1. Aqui, formou 1 hora. E assim sucessivamente, ó. À medida que ele vai passando pelos minutos, ele vai formando, né? Quando ele dá a sua volta completa dos 60 minutos, ele forma a hora. Mas, como é que nós podemos medir a hora do dia de uma forma, né, que a gente possa compreender? Então, vamos entender assim. Aqui, no caso, vejam que ali no número 12, tem o número 24 e tem o 00. Então, se os dois ponteiros estiverem no 12, significa que pode ser meio-dia, 24 horas ou 0 horas. Então, pode ser meio-dia ou meia-noite. Vamos iniciar aqui a nossa contagem de horas a partir da meia-noite, tá? Então, a partir da meia-noite se inicia um novo dia. Então, vamos supor que é meia-noite. Então, o ponteiro deu uma volta inteira dos minutos e nós temos o quê? 1 hora da manhã, 1 hora da madrugada. Se ele continuar aqui girando, ele vai formar mais 1 hora completa, que serão 2 horas da manhã, ou 2 horas da madrugada. Formou 1 hora inteira, mais 1 hora inteira, que são 3 horas da manhã. Muito bem. Rodou, formou mais 1 hora inteira, 4 horas da manhã. Vejam que a condição para o ponteiro da hora se movimentar depende da movimentação do ponteiro do minuto, né? Porque a cada 60 minutos, 1 hora nova se forma. Então, 5 horas, 6 horas, vejam aqui, ó, né? Estão alinhadinhos ali. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Vejam as horas se formando aí, crianças. É importantíssimo vocês observarem esse movimento. 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Então, mais um giro completo dos minutos e chegamos no meio-dia. Então, vejam que os dois ponteiros estão alinhados ali no número 12. Então, isso significa que metade do dia já aconteceu. Tá. Então, quando nós chegamos no 12, lógico que o relógio não para. As horas continuam. Então, meio-dia. Aí, observem que, novamente, o ponteiro da hora está direcionado para o número 1. Só que depois do meio-dia, nós continuamos a contagem a partir do 12. Então, nós podemos dizer que são, estão vendo ali, ó? 13 horas ou 1 hora da tarde. Então, ele continua girando. Aqui, veja que depois do meio-dia, nós podemos fazer a leitura das horas da seguinte forma. São 14 horas, que é a mesma coisa que 2 horas da tarde. Então, ele continua rodando. Formou mais 1 hora, né? Então, 3 horas da tarde ou 15 horas. Então, é o mesmo horário, só com leituras diferentes. Olha aqui, ó. 4 horas da tarde ou 16 horas. Estão percebendo ali o númerozinho ali, o 16? Então, 16
horas. Então, se alguém disser para vocês, ó, vamos marcar em conta às 16 horas, vocês já sabem que é às 4 horas da tarde. Aqui, girou, completou mais uma hora, 5 horas da tarde ou 17 horas. Girou mais uma vez, formou mais uma hora, 6 horas da tarde ou 18 horas. Mais uma hora completa, 7 horas da noite ou 19 horas. Vejam que quem está rodando um pouquinho mais rápido aqui é o ponteiro dos minutos. Aqui, 8 horas da noite ou 20 horas, tá? Aqui, vamos lá, 9 horas da noite ou 21 horas. Viu como é fácil? Bem tranquilo. Mais uma hora que se formou. 10 horas da noite ou 22 horas. Onze horas da noite ou 23 horas. E até que chegou nas 24 horas ou 0 hora. Tem pessoas que utilizam também falar 0 hora. Por que é 0 hora? Porque aqui, a partir da 0 hora, inicia um novo dia. Esse novo dia, ele se inicia a partir da contagem das horas da meia-noite. Então, mas quando o ponteiro do minuto está aqui no número 6, significa que ele está marcando meia hora. O que é meia hora, né? Ou 30 minutos? É exatamente a metade da hora. Então, aqui fica mais fácil para vocês perceberem também essa medida, contagem do tempo, certo? E vocês vão observar aqui, crianças, também, ó, que no relógio tem, fora dele aqui, uns números em vermelho, né? Esses números aqui, vejam que aqui, esses em azul indicam as horas, né? Na sequência das horas. Esses em vermelho indicam os minutos. Então, por exemplo, se o ponteiro grande estiver aqui, ó, vejam, significa que é 1 hora e 5 minutos. Eles estão marcados de 5 em 5 para facilitar a leitura, mas vejam que entre eles existem risquinhos aqui, ó, tá? Vocês estão observando ali, ó? Depois do 12, nós temos 4 risquinhos e daí o minuto, né? Que no caso está registrado 5 minutos. Então, quando o ponteiro grande ele está nesses risquinhos, é sinal que ele está marcando minutos menores. Então, olha lá, ó, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, né? Então, isso facilita. Se ele estiver aqui, o grande, né, aqui, significa que é 1 hora e... Opa, tá meio tortinho o relógio aqui. 1 hora e 10 minutos, tá? Não que esqueçam, o ponteiro pequeno marca as horas e o grande marca os minutos. Então, se ele estiver aqui, ó, daí ele vai caminhando. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1 hora e 15 minutos. E assim sucessivamente, ó. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1 hora e 20 minutos. Aqui, 21, 22, 23, 24, 25. 1 hora e 25 minutos. 26, 27, 28, 29, 30. Lembre que 30 é metade de 60, né? Se 1 hora tem 60 minutos, 30 minutos equivale a metade dessa hora aí. Bem fácil de entender. Aí, 30, 31, 32, 33, 34, 35 minutos. 1 hora e 35 minutos. 36, 37, 38, 39, 40. 40 minutos. 41, 42, 43, 44, 45. Então, quando ele está no 9, o ponteiro dos minutos, então significa que são 45 minutos. 46, 47, 48, 49, 50. 50 minutos. Estamos quase chegando ali, né? Formando a nossa hora. 50, 51, 52, 53, 54, 55 minutos. Certo? E 56, 57, 58, 59,
até que ele, vejam que interessante aqui, à medida que eu fui mexendo aqui, ó, o ponteiro pequeno ele já foi se deslocando para o 2, até como ele deu a volta completa, então, de 1 hora, ele passou para 2 horas, então ele conseguiu completar ali a sua hora, certo? Mas então, voltando à questão lá da Aninha, tá? Vocês lembram que ela tinha uma sequência de rotinas, né? Lá que a mãe dela colocou as horas. E depois da aula que a professora deu, ela conseguiu entender como é que funciona, né, essa corrida das horas aí, como que o relógio marca as horas e ela pode organizar o seu tempo. Então, nós vamos pegar aqui um dos horários que a Aninha tem de rotina. Vamos pegar aqui as 8 horas, que é a hora que ela acorda e ela arruma seu quarto. Como é que nós poderíamos colocar aqui no relógio esse horário aqui da Aninha? Certo? Então, às 8 horas, o que ela tem que fazer? Acordar e arrumar o seu quarto. Então, vamos localizar, mas é 8 horas da manhã. Vamos localizar esse horário? Então, vamos lá. Nós temos aqui 2 horas. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, eu consegui aqui localizar o horário que a Aninha acorda, que são 8 horas, certo? Então, todos os dias nesse horário ela acorda. Muito bem, vamos pegar aqui um outro horário? Vamos pegar aqui agora o horário que ela vai para a escola, certo? Então, nós temos aqui, ela vai para a escola às 12h45, porque a aula começa 1 hora, então ela leva 15 minutinhos para ir da sua casa até a escola. Vamos então localizar esse horário aqui no relógio? Veja, então nós vamos passar lá, das 8. Veja que agora nós temos os minutos lá. Lembram que a professora comentou aqui, né, a contagem dos minutos aqui de 5 em 5, mas também olhando os risquinhos de 1 em 1. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 12h e 45, é o horário que ela... Vamos lá, encontramos o meio-dia aqui. Mas e agora os 45 minutos? Lembra que a gente conta de 5 em 5? Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, é nesse horário aqui, é nessa posição do relógio aqui, que a Aninha tem que ir para a escola. Certo? Gostaram? Entenderam? Então, espero que tenham prestado atenção e observado aí. E junto com a Aninha, que eu acredito que agora ela já aprendeu a ver as horas, né? E ela ficou muito feliz mesmo por poder controlar a sua rotina de horários que a sua mãe deu, certo? E dessa forma, vamos ver o que nós aprendemos hoje? Aprendemos a importância da leitura das horas no dia a dia desde a antiguidade. Então, lembra aqui que nós mostramos aqui algumas imagens de alguns relógios antigos, como que eram, como que tudo iniciou, qual foi a ideia de medida de tempo, né? Que o relógio é um dos instrumentos importantes para a leitura das horas. É um dos mais importantes também, né? Muito utilizados. Que o tempo pode ser medido através das horas, dos minutos e também dos segundos, mas hoje nós conversamos apenas sobre horas e minutos. Vamos lá? Então, vamos ver se a gente conseguiu atingir o nosso objetivo? Lembram? Conhecer e comparar os diferentes tipos de instrumentos utilizados para marcar o tempo. Ler horas em diferentes tipos de relógios, né? Grandezas e medidas. E dessa forma, como nós atingimos o objetivo, vamos para a tarefa. Complete os quadros com os seus horários. Então, veja ali que cada quadro tem um menininho, né, uma menininha fazendo completando uma ação, né? Então, acordo coloque ali o seu horário, tá? Horário que você acorda. Toma o café então vocês vão começar a observar no relógio as horas e vão preencher a tarefinha. Depois, brinco vou para a escola escovo os dentes né? Que horas? Tomo banho, que horas? Você percebeu que em nosso dia a dia nós temos hora para tudo? Muito bem.
E depois que vocês preencherem ali com os seus horários de observação de rotina, igual da Aninha, então vocês vão lá escolher uma dessas ações aqui, uma delas, vão escrever aqui e vão marcar tanto no relógio analógico quanto no relógio digital, certo? E assim, terminamos mais uma aula, espero que tenham aprendido as horas, vamos colocar em prática agora, faz a sua tabelinha com a sua rotina e conta para a sua professora que aprendeu e junto com a Aninha, eu tenho certeza que vocês aprenderam essa aula de maneira bem legal, feito? Beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Já chegamos à nossa última aula da semana. Passou tão rápido, vocês não acharam? Eu achei. Mas então vamos aproveitar essa última aula. Vocês já estão se lembrando, né, que precisam organizar o local ali, o ambiente onde vocês vão estudar, os materiais e que também precisam anotar o dia de hoje aí no seu caderno. Que dia hoje? Coloquem a data lá, não se esqueçam. E quais serão os objetivos para essa nossa última aula da semana? Vamos ver aí na telinha. Identificar a grafia correta das palavras propostas pela professora e grafar, escrever corretamente as palavras propostas pela professora. Nós vamos começar a nossa aula, então, com um jogo. Mas antes vamos relembrar aquilo que nós já aprendemos durante a semana. Vocês estão lembrados? Ainda está fresco aí na cabecinha? Leiam junto comigo, então. Nesta semana já aprendemos a separar as palavras nos textos. Organizar os fatos de acordo com a história. As palavras com o uso ali da letrinha R para ajudar a montar as sílabas. Vocês se lembram? As sílabas que utilizavam ar, ir, or e ur. Escrever um acróstico. Nós escrevemos com o nome da Dona Maricota. E sobre os sinônimos, aquelas palavrinhas que podem substituir outras sem que a gente perca o sentido daquilo que estamos querendo dizer. Quanta coisa já aprendemos, não é mesmo? E hoje vamos começar então com o jogo, que se chama Pizza das Palavras. É um jogo muito fácil. Vou explicar para vocês. Primeiro, para jogar conosco, nós temos dois coleguinhas, a Nina e o Nino. Eles vão representar o time das meninas e o time dos meninos. Para quem vocês estão torcendo aí em casa? Eu estou vendo que a torcida está bem dividida. Como é que esse jogo vai funcionar? Eles terão que adivinhar algumas palavras. Irão sortear as letrinhas para completar a palavra. Cada letrinha que for sorteada e não constar, não fizer parte desta palavra, a pizza vai perdendo os pedaços. Ganha o time que conseguir formar a palavra toda primeiro. Ai, prof, mas faltam duas letrinhas e eu já sei. Mas é um jogo de raciocínio, de inteligência, mas também de sorte. Então, precisa completar a palavrinha toda, certo? Vocês aí em casa com o seu caderno vão escrever esta palavrinha e depois vão conferir se escreveram a palavrinha certa, correta, quando toda ela já estiver montada aqui sobre a mesa, certo? Então, quando vocês souberem a palavrinha, vocês já podem anotar. Nós vamos começar, então, pelo time das meninas, certo? Vamos sortear uma letrinha para as meninas. Nós temos uma dica antes disso.
estava na cesta da Dona Maricota. É verde. Vamos sortear uma letra aqui então. As meninas sortearam a letrinha S. Eu sei qual é essa palavrinha. E ela não tem a letrinha S. Então, as meninas já começaram perdendo um pedacinho da sua pizza. A seguir, mais uma letrinha. As meninas tiraram a vogal O. Será que tem a vogal O nessa palavra? Tem sim. É a última letrinha. Então, ponto lá para os meninos. Mais uma letra para as meninas. Vamos sortear. É a letrinha M. Essa letrinha também não faz parte da nossa palavra. Mais um pedacinho lá para as meninas. Vamos deixar as letrinhas aqui também. Próxima letra para os meninos. A vogal U. Nós não temos a vogal U nessa palavrinha. Ixi, será que ninguém vai conseguir formar essa palavra, crianças? Vamos para a próxima letra então. Agora é para as meninas. As meninas sortearam a letrinha P. Eu acho que essa jogada foi muito boa, porque nós temos duas letrinhas P nessa palavra. Nós temos uma letrinha P no início e nós temos também outra letrinha P no decorrer dessa palavra. A prof vai pegar aqui uma letrinha P extra para nos ajudar a montar. Vamos lá. Temos mais uma letrinha P. Aonde vocês acham que vai essa letrinha? Vocês já sabem qual é a palavra misteriosa? A outra letrinha P vai aqui, ó. Eu acho que está ficando fácil. Temos agora outra dica. Nós usamos esse alimento para fazer uma salada bem gostosa. Vamos sortear então uma letrinha para os meninos. Vocês estão anotando? Olha só, para os meninos a letrinha N. N. Vocês aí em casa acham que tem a letrinha N? Isso mesmo. E onde vocês acham que vai a letrinha N? Vocês estão dizendo que é antes da letrinha O. Acertaram! Vocês já escreveram a palavrinha em casa? Vamos lá então. Uma letra para as meninas. As meninas tiraram a letrinha E. Será que nessa palavra tem a letrinha E, crianças? Tem. E eu vou colocar aonde? Me ajudem. Isso mesmo, entre as duas letrinhas P. Falta só uma letrinha. Quem aí em casa já sabe qual é a palavra? E agora? Será que os meninos vão vencer? Será que eles vão conseguir sortear exatamente a letrinha que está faltando? Vamos mexer na caixinha. E os meninos sortearam a letrinha. Que letrinha é essa? É a letra T. Não temos a letrinha T, não é mesmo? Então, mais um pedaço da nossa pizza. Vamos lá para as meninas. Vejam a letrinha sorteada pelas meninas. A letrinha I. Será que é a letra I que está faltando aqui? Isso mesmo, era a letrinha E. E que palavra nós formamos? Vocês acertaram? Conseguem ler? Era a palavrinha pepino. Ponto então para as meninas. Muito bem, vamos repor ali algumas letrinhas. Vamos pegar mais uma palavra misteriosa. Vamos montar a nossa pizza novamente. E vamos começar
a segunda rodada. Agora, quem começa são os meninos. E será que os meninos vão ter mais sorte nessa rodada? Já vou falando a dica para vocês. É uma fruta. Também estava lá na cesta da Dona Maricota. Uma fruta. Vamos ver então qual letrinha os meninos vão sortear. Começando o jogo, os meninos pegaram a letrinha R. Não, nós não temos a letrinha R nessa palavra. Próxima letrinha para as meninas. As meninas sortearam a letrinha A. É uma fruta. Vocês conseguem já imaginar qual é a fruta? Qual fruta será? Nessa palavra, nós temos 3 letrinhas A e eu vou colocá-las. Vocês já vão descobrir então. Agora, só resta eles terem a sorte de pegar as letrinhas corretas. Vamos lá? Letrinha para os meninos. E os meninos sortearam a letrinha B. Será que nós temos a letra B nesta palavra? Sim, vocês estão me falando que é aqui no início. E agora, crianças, falta apenas uma letra para conseguir montar toda a palavrinha. Se as meninas tiverem a sorte de tirar essa letrinha, terão conseguido montar mais uma palavra misteriosa. E a letrinha das meninas é a letrinha G. É a letrinha G, crianças? Não, isso mesmo. Então, as meninas perdem um pedacinho da sua pizza. Vamos lá. Letrinha para os meninos. Vejam só a letrinha que os meninos tiraram. Era a letra que estava faltando? Isso mesmo. E essa letrinha tem, essa palavrinha, perdão, tem 2 letrinhas N. O nosso jogo está empatado. Vamos para o desempate. É a nossa última palavra misteriosa. A nossa terceira rodada. Vou colocar a pizza mais aqui na pontinha para poder puxar a palavra dos meninos. Então, as meninas acertaram pepino, os meninos acertaram banana. E agora, vamos para o sorteio da próxima palavra. A terceira palavra misteriosa também estava na cesta da Dona Maricota. Essa é a nossa primeira pista. As meninas tiraram a vogal A. É a nossa última letrinha da palavra misteriosa. Vamos lá para uma letrinha para os meninos. Os meninos tiraram a letrinha O. Sim, nós temos a letrinha O. E agora, vou dar mais uma dica. E se vocês lembram bem da história lá da nossa primeira aula, vão saber qual é esse alimento. Ela pediu a atenção de todos e disse que era boa para o coração. Vamos sortear então mais uma letrinha para as meninas. A letrinha C. Sim, isso mesmo, vocês já sabem, estão muito espertos. É a letrinha da palavra coração e também é a letrinha que começa essa nossa palavra. Vamos lá, letrinha para os meninos. Eles sortearam a vogal E. Essa letrinha está na nossa palavra, crianças? Aonde? Vocês conseguem me dizer em
qual quadradinho eu vou colocá-la? Ao lado do C. Faltam duas letras. Vocês acham que são duas letras iguais ou são duas letras diferentes? São duas letras iguais. Letrinha para as meninas. Letra F. Nós não temos letra F nessa palavra. Letrinha para os meninos. Letra D. Temos essa letrinha, crianças? Não, isso mesmo. Então, um pedacinho para os meninos. Uma letrinha para as meninas. Letra S. A letra S vai nessa palavra? Isso, não vai. Mais um pedacinho para as meninas. Letrinha para os meninos. Vogal U. Temos, será essa vogal ali em algum lugar? Vocês conseguem encaixar? Não, isso mesmo. Mais um pedaço então para os meninos. Será que ninguém vai conseguir montar essa palavra? Vocês já desvendaram, não é? Mas falta montá-la. Letrinha para as meninas. É a letra M. Nós temos letra M nessa palavra, será? Não. Mais uma fatia para as meninas. Ai, 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 a nossa pizza está quase acabando. Quem é que vai ganhar esse jogo? Letrinha para os meninos. Os meninos tiraram a letrinha B. Essa letrinha tem um espaço ali na nossa palavra? Conseguimos encaixá-la? Em qual lugarzinho? Isso mesmo, no meio da letrinha E e da letrinha O. E agora falta só uma letrinha. Quem será que vai ganhar o nosso jogo? Vamos tirar uma letra para as meninas, letra I. É a letra I que está faltando, crianças? Não, isso mesmo, não é a letra I. Então, mais um pedacinho para as meninas. E agora, letra para os meninos. Os meninos torçam aí. Mandem boas vibrações. Letrinha L. Será que é essa letrinha que estava faltando? Isso mesmo, crianças. E qual palavrinha os meninos conseguiram formar? Cebola. Ela que na história disse que era boa para o coração. Hoje, então, no nosso jogo, vitória dos meninos. Muito bem, meninos. Parabéns. E vocês, aí em casa, conseguiram escrever as palavrinhas corretamente? Tiveram alguma dificuldade? Espero que vocês tenham acertado. Continuando a nossa aula, nós vamos brincar de o que é o que é. Venham comigo aqui na tela. Vocês gostam de adivinha? Então vamos lá. Quero ver vocês acertando todas as perguntas. O que é o que é? Que sobe e desce sem sair do lugar? Vocês já sabem a resposta? Vamos descobrir então. Nossa, mas está tudo junto. Vocês se lembram que a gente precisa dividir ali, colocar um espacinho entre as palavras? Me ajudem então a desvendar a resposta. É a escada. Muito bem, vamos para a próxima. O que é o que é? Sou grande antes de ser pequena. Algo que é grande antes de ser pequeno. Vamos conferir? Sou a vela. Soa. Tá errado, não é, crianças? Me ajudem então a separar. Sou a vela. Isso mesmo, ela é grande antes de ser pequena.
Próxima charadinha. O que é que não se come, mas dá água na boca? O que será que dá água na boca e a gente nem come? Vamos ver. Vocês já visualizaram ali? Já sabem qual é a resposta? Ah, muito engraçadinha essa charadinha, não é mesmo? É o copo. O que é? Se estou para baixo, estou cheio. Se estou para cima, estou vazio. Quem sou? Eu não sei essa, vocês sabem? Também não? Então vamos ver se a gente descobre. Eu já sei, e vocês? Vamos separar a resposta então? Sou o chapéu. É mesmo, né? Quando ele tá para baixo, tá cheio. Se a gente tira e virou para cima, tá vazio. O que é? Quanto mais quente estou, mais fresco eu sou. Será que tem a ver com as estações do ano, com o verão, com o calor? É fresco. Eu sou o pão. Tem lógica essa charadinha, não tem? É o pão. Depois de nós termos realizado ali o nosso joguinho das charadinhas e vocês terem me ajudado a separar as palavras nas frases para que elas não ficassem ali todas grudadinhas, nós vamos fazer um jogo da ortografia, que é um jogo de escrita. Olhem as letrinhas ali, elas estão até dançando para participar da nossa atividade, do nosso jogo. Vocês vão precisar de muita atenção aí em casa. Vamos tirar os nossos participantes aqui do ladinho. Eles já acertaram as palavrinhas deles e agora vocês vão ter que acertar as palavras corretas. Eu vou mostrar para vocês uma ficha contendo 2 desenhos e a escrita desses desenhos, dessas imagens. E vocês precisam me ajudar a encontrar a escrita correta. Qual é o primeiro desenho? Caderno. Muito bem. E onde está a escrita correta da palavra caderno? Observem. Isso mesmo. Acertou quem disse que é a primeira palavrinha. Vamos conferir. Caderno. E agora, vamos para a imagem ao lado. É uma cortina. Vocês já estão vendo aí em casa. Onde a palavra cortina está escrita corretamente? Acertou quem escolheu a última opção. Confiram comigo. Cortina. Vocês foram muito bem na primeira etapa. Vamos para a próxima. Aqui nós temos outros 2 desenhos. Uma torneira. Prestem atenção. Torneira. Onde a palavra torneira está escrita corretamente? Acertou quem escolheu a segunda opção. Vamos marcá-la. E agora vamos conferir. Leiam junto com a prof. Torneira. E esse desenho ao lado, vocês conhecem? É um objeto que normalmente temos no quarto para iluminar. É um abajur. Onde será que está escrito corretamente a palavra abajur? Isso mesmo, é a terceira opção. Abajur. E agora vamos para o nosso último desafio.
Nós temos no primeiro desenho um regador. Onde será que está escrito corretamente a palavrinha regador? É a primeira? É a segunda? É a terceira ou é a quarta? É a segunda. Muito bem, crianças. Regador. E aqui ao lado nós temos o desenho de uma caverna. Onde será que está escrito corretamente a palavra caverna? É a última. Isso mesmo. Vamos conferir? Caverna. Muito bem, crianças. Vocês estão de parabéns. Acertaram todas as palavrinhas do nosso desafio. Vamos conferir se alcançamos os objetivos da nossa aula? Confiram aí na telinha. Identificar a grafia correta das palavras propostas pela professora. Grafar corretamente as palavras propostas pela professora. Atingimos os nossos 2 objetivos. E para hoje vocês têm uma tarefinha. Vocês já estão com a tarefa em mãos. É uma atividade bem parecida com essa que acabamos de fazer. Vocês vão observar a imagem e precisam pintar a palavra que está escrita corretamente. Façam com bastante capricho. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa semana, tenham aprendido muito e estejam bem animados no nosso próximo encontro. Tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Boa tarde, crianças! Tudo bem? Sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês Ciências da Natureza. Quero agradecer aos alunos que estão assistindo ao programa Vem Aprender e quero convidar vocês para vocês chamarem quem está em casa para assistirem juntos a nossa aula. E o que nós vamos precisar de materiais? Então preparem lá o caderno e o lápis. Então vocês vão colocar lá a data e vão escrever Ciências da Natureza. Então escrevam lá no caderno, a professora vai ajudar vocês. Vamos lá? As. Não esqueçam o acento circunflexo. Dá um espaço, dá um espaço, natureza, natureza. Então, ciências da natureza. E deixem agora o caderno do lado para fazermos, se precisar, mais alguns registros. E vamos agora lembrar as 3 palavras importantes para serem os novos cientistas. Muito bem, então nós vamos precisar da investigação e das experiências para adquirir os novos conhecimentos. E falando em novos conhecimentos, vamos lembrar o que a professora falou na aula passada? Pense lá um pouquinho o que a professora falou sobre a higiene. Vamos ver? Sobre a higiene, E as medidas de higiene pessoal que a professora mostrou para vocês. Vamos lembrar? Primeiro, nós precisamos tomar banho. O que mais? Escovar os dentes. Também não podemos esquecer de cortar as unhas e usar roupas limpas.
E, com muita frequência, lavar as mãos. E a professora também falou da higiene dos ambientes, principalmente na água parada, que pode provocar, né, a dengue. E a professora mostrou os cuidados que nós precisamos ter, né? Não deixar nenhum objeto com água parada. Precisamos eliminar todos esses focos para não ter mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, né? E a professora mostrou que nós podemos estar colocando areia no pratinho da flor, lavando 2 vezes na semana o pote com água dos animais e todos os objetos que possam acumular água, nós precisamos, né, virar ele para baixo ou colocar no lugar adequado para não acumular água. Já lembraram? Fizemos agora essa revisão. Vamos ver qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Identificar as semelhanças e diferenças dos animais. E para alcançarmos esse objetivo, vamos ver a pergunta que a professora preparou. Quais os tipos de animais que existem? Que tipo de animal que existe? Pensa lá um pouquinho. Pergunta para quem está do seu ladinho. Vamos ver quais foram as hipóteses? Então, existem animais com pena, animais com pelo, animais que voam e animais que nadam. Muito bem. Então, eu quero agora convidar vocês para prestar atenção nas imagens, né, que a professora vai mostrar dos animais lá na bancada. A professora vai mostrar para vocês esse livro, Animais, Feltros Divertidos, de Ruth Martin. E eu quero que vocês observem os animais que a professora vai mostrar para vocês, as gravuras dos animais e o local onde eles vivem. Então, nós temos animais de estimação, como o cachorro e o gato. Nós temos também os animais que vivem na floresta, como o urso. Também nós temos o lobo e o cervo. Olha lá. Vivem na floresta. Nós temos os animais que vivem na selva, como o canguru. Nós temos a girafa e também a zebra e o leão. Agora, nós temos os animais da fazenda. Ó, o animal já está fugindo aqui da fazenda. Vamos ver? Nós temos a vaca. Também nós temos a ovelha. Também o porco e a cabra, que vivem na fazenda. E agora eu vou mostrar mais uns animais que vivem na selva, como o tigre
também o crocodilo. Deixa eu arrumar. Crocodilo e o urso panda. Então, vocês viram quantos animais a professora mostrou para vocês? Então, olhem quantos animais, olhem quantos nomes a professora mostrou de animais para vocês. E vocês observaram, todos os animais são iguais? Isso mesmo, não. Né? Cada animal tem a sua característica, né? O seu tamanho. Então, eles são diferentes uns dos outros. E a professora, vocês observaram como que a professora fez essa classificação? A professora separou eles conforme o local onde eles vivem. Então, isso nós chamamos de classificação. Então, a professora fez uma classificação, que é onde eu agrupei os animais com as mesmas características. Então, eu separei conforme o local onde eles vivem. E também, aqui a professora vai mostrar outra palavrinha, a palavrinha habitat. Então, habitat é o local onde eles vivem. Falando no local, se nós formos falar dos seres humanos, nós vamos falar que o habitat é o endereço da nossa casa, é o nosso habitat. E dos animais é o local, né, onde eles moram. E nessa classificação de habitat, nós podemos fazer duas classificações. Nós vamos então classificar os animais em animais domésticos e animais selvagens. Então, essa classificação nós fazemos conforme, né, o local onde eles vivem. Os animais domésticos, eles já se adaptaram com a presença do ser humano, né? E nós chamamos os animais de estimação, os animais que vivem em companhia dos seres humanos. E também os outros animais domésticos são os que já se habituaram com a presença do ser humano. Vamos ver lá na imagem o que a professora trouxe para vocês de animais domésticos? Então, nós temos o gato, que é um animal de estimação, o cachorro, o porco é um animal doméstico e o cavalo, animais domésticos. Também a professora, né, agora vai falar dos selvagens. São os animais que eles vivem livremente e eles precisam buscar o alimento, buscar abrigo para viver. E eles têm um instinto agressivo na presença dos seres humanos, que é uma questão para a sua defesa. E então vamos ver quais as imagens que a professora trouxe dos animais selvagens. Nós temos o elefante, a zebra, a onça e a girafa. Então, são os animais selvagens. E nessa classificação, né, conforme a característica dos animais, nós temos também a cobertura do corpo, que a cobertura do corpo, né, é para proteção dos animais contra o calor, contra o frio e também para facilitar a sua locomoção. Então, nós temos os animais, né, a cobertura do corpo
dos animais. Vamos ver quais são as características? Os animais com pelos. Nós temos animais que são cobertos por carapaça, né, como a tartaruga. Nós temos os animais como a serpente, que é com escamas, e as aves, os pássaros, cobertos com penas. E também nós temos, né, na classificação, o ambiente e a locomoção. O ambiente é onde o animal vive. Se ele vive em terra firme, nós chamamos de terrestre. Se ele vive, né, nas águas, é um animal aquático. E como que ele se locomove? Através das pernas andando, das asas voando, né, das nadadeiras para nadar, ou também pode se locomover rastejando ou saltando. Vamos ver quais são os animais que a professora trouxe para identificar o ambiente? Então, os golfinhos, eles vivem no ambiente aquático e eles, né, se locomovem nadando. Nós também temos o sabiá, que é um pássaro, que ele é um animal terrestre e ele usa as asas, né, para voar e as pernas para se locomover. Nós temos também a formiga, que vive no ambiente terrestre e usa as pernas para se locomover. E o jacaré, que ele vai viver nos dois ambientes, no aquático e no terrestre. Então, ele nada e ele também rasteja para se locomover. E outra classificação que nós temos é a respiração. Então, através da respiração, né, que eles vão identificar, né, se é a respiração do ar, do solo ou misturado na água. Vamos ver quais são os animais? Então, o peixe-boi, ele utiliza o pulmão para respirar. Então, ele vai até a superfície da água e vai captar o gás oxigênio do ar. Nós temos também os peixes, que eles vivem na água, então eles respiram o gás presente na água. E a professora tem aqui, ó, o peixe. Olha, está respirando dentro da água. Ele usa as brânquias para respirar. E nós temos também a minhoca, que ela respira por meio da pele. Então, vocês viram, né, as classificações que a professora trouxe. E eu trouxe dois amiguinhos hoje aqui comigo, né? Eu trouxe, então, ó, o peixe, que é o ferrugem. Então, o corpo dele é coberto por escamas. Ele vive no meio aquático e ele respira, né, pelas brânquias. E ele se locomove nadando. E eu tenho mais dois amiguinhos aqui, que é a Akira e o Rocari. Então, eles são os periquitos. O corpo é coberto por penas. E eles usam, então, eles são animais terrestres, né? E eles usam as asas para voar, né? E os pés para se locomover. Então, esses são dois animais que a professora trouxe, né, para mostrar para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês uma representação aqui na nossa maquete. Então, eu tenho aqui o ambiente dos animais selvagens, o habitat
dos animais selvagens, que representa a selva, e os animais domésticos, onde eles, né, eles conseguem se habituaram a viver com a presença do ser humano. Eu vou mostrar agora alguns animais e preciso que vocês me ajudem a identificar se eles são animais selvagens ou domésticos. Vamos lá? Então, eu tenho aqui na minha caixinha os animais. Vamos ver quais animais será que eu tenho aqui dentro? Vamos ver o primeiro. Que animal será que é esse? Olhem lá. É isso mesmo, um leão. E o leão, ele é um animal terrestre ou aquático? Ele consegue viver na presença, ele já se habituou na presença dos seres humanos? Ou ele vive de forma livre? Ele vive de forma livre. Então, ele é um animal selvagem. Então, vamos colocar ele lá no seu habitat. Agora, vamos ver o próximo. Que animal será que eu trouxe? Que animal que é esse? Um cavalo. E o cavalo? O corpo dele é coberto com escamas ou pelo? Pelo, muito bem, quem respondeu pelo. Então, ele já se habituou a viver na presença do ser humano? Sim, então ele é um animal doméstico. Muito bem, quem acertou aí em casa. Parabéns, vão anotando lá se vocês estão acertando. Vamos ver o próximo? Que animal será que é esse? É um elefante. O elefante, ele é terrestre ou aquático? Qual que é a cobertura do corpo dele? Ele vive livre ou já consegue se habituar com os seres humanos? Qual que foi a resposta aí em casa? Então vamos colocar ele no habitat? Ele é um animal selvagem, né? Porque ele vive livre. Vamos ver o próximo. Esse é bem pequenininho. Que animal que é esse? É uma cabra. Ela é doméstica ou selvagem? Doméstica. Vamos colocar lá. Vamos ver o próximo. Próximo é a vaca. Muito bem. A vaca é doméstica ou selvagem? É doméstica. Muito bem. Quem que está acertando? Parabéns para quem está acertando. E esse animal? Adivinharam? É uma girafa. E a girafa? É selvagem ou doméstica? Ela vive livre, né? Então, é um animal selvagem. Então, crianças, identificamos alguns animais, né? Então, os selvagens e os domésticos. Mas existem muitos animais, né? Então, existe uma variedade muito grande de animais. E agora, vamos retomar lá a nossa pergunta inicial? Quais os tipos de animais que existem? E vocês, né, foram mandando as hipóteses. Vamos ver? Com pena, muito bem, né? Nós temos aqui que a professora trouxe, os periquitos, né, que são animais com penas. Com pelo, né? Isso, tem os animais lá que a professora trouxe lá na selva, como a vaca, o leão, que tem pelo. E que voam também, né? Aqui os periquitos, né? Os pássaros, eles voam. E os que nadam, né? Como o nosso amigo peixe, que ele nada. Então, são vários tipos de animais que existem.
E conseguimos identificar alcançar o nosso objetivo? Identificar as semelhanças e diferenças dos animais? Então, a professora mostrou, né? Várias características onde nós vamos, então, estar identificando o animal. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na nossa tarefa. Vamos lá? Então, a atividade que vocês vão estar recebendo lá na casa de vocês, na escola, né? Vocês vão pegar lá na escola. Então, vocês vão colocar o nome, né? A data, o nome da escola, da professora e vão identificar. Vão completar a ficha dos animais a seguir com as informações sobre as suas características. Então, a professora tem aqui 3 animais. Então, a professora tem o cachorro, o papagaio e o peixe. E vocês vão identificar em que ambiente que ele vive, como que ele se locomove e qual a estrutura que ajuda esse animal a se locomover. Então, vocês vão preencher as 3 fichas. E crianças, façam bem caprichado, né? Que as professoras vão ficar muito felizes. E chegamos, crianças, então, ao final da nossa aula. Se cuidem, usem máscaras, não esqueçam de lavar as mãos com frequência e ficar, né? E manter o distanciamento entre as pessoas. Então, beijos, crianças, e até mais!